tento levar para mim, que eu aprendi, eu acho, que é uma questão de fé, foco e persistência. Eu era um bom aluno, eu gostava muito de estudar, sempre tive facilidade com línguas, né, humanas, matemática era terrível, fatal. Até química, eu tive da aula de química no ensino médio, porque eu gostava daquela parte de cadeia carbônica, né, aquelas coisas todas, então eu cheguei a dar aula para os alunos, fiz tipo monitor e estudei em escola pública, né. Então foi muito legal aquela experiência já de começar a dar aula ali, acho que já tinha algum caminho aí a seguir. Sempre estava na frente ali, gostava de escrever cartinha para as professoras, então eu me lembro de que era muito apegado aos professores, assim, eu gostava do professor, aquela coisa de carinho, de afetividade mesmo. Olha, o bullying me afetou no termo de isolamento, assim, eu acabava ficando muito com as meninas, né, então para minha condição sexual eu acabava me relacionando mais com as meninas, porque os meninos não gostavam muito de ficar perto de mim, então eu acabava sendo uma criança um pouco mais introspectiva. Olha, na época do vestibular eu não sabia o que eu queria fazer, até porque eu não sabia o que era chegar ao vestibular. Aí, gente, acaba entrando numa questão bem emocional, porque meus pais não estudaram, né? Meu pai fez o ensino fundamental, a minha mãe também fez o ensino fundamental, então por ser de origem pobre, assim, a gente não passava fome, mas meu pai é camelô, né? Então ambulante, pedreiro, né? Minha mãe realmente era de casa, do lar. Então, assim, na família toda de primos, tios, ninguém fez universidade. Então, chegar à universidade para mim era um sonho. Mas não sabia também como se chegava à universidade. Então, essa coisa, eu sempre quis ser professor quando era pequenininho, eu brincava muito de escolinha, né? Queria ser professor, eu acho, falava isso, minha mãe me falava que eu queria ser professor, mas realmente eu não sabia como fazer o vestibular. Não tinha internet, né? Não tinha esse acesso à internet ainda, né? Então, eu consegui chegar à universidade e sem muito acreditar, eu acho, ainda. Então minha mãe ficou muito feliz, assim, apesar dos conflitos ali relacionados à questão da sexualidade mesmo. Foi um período que eu saí de casa também, então foi um pouco difícil, porque meus pais acabaram não dando bem com essa situação. Mas na época isso dificultou também, inclusive, o término do ensino médio. Eu quase fiquei reprovado, eu cheguei a querer desistir da escola. Meu companheiro que me ajudou, ele, não, cara, vai lá, faz o trabalho, você vai conseguir. Então esse incentivo também de continuar ali, porque aí nessa época de adolescência tudo vira um problema imenso, né? A gente quer sair da escola, a gente quer brigar com o mundo, todo mundo é culpado, né? E aí você é quase um rebelde mesmo. Então, como eu queria ser professor, eu conheci uma vizinha que trabalhava era professora do normal, das crianças ali. Eu falei, aí eu admirava, né? Ela contando, eu falei, cara, então vou fazer isso, vou fazer o técnico. Que aí eu fico trabalhando, começo a dar aula porque eu achava que para ser professor eu tinha que fazer aquilo ali. Eu não sabia que existia a faculdade de letras. Então eu sabia que fazia normal e você seria professor. Então não havia uma matéria específica, né? Aí eu fui me matriculei, terminei o ensino médio. Como eu já trabalhava, eu paguei esse ensino médio técnico. E aí nesse momento eu conheci meu companheiro, na época namorado, hoje meu marido até, né? 18 anos juntos já. Ele já fazia letras. Então, aí que eu comecei a conhecer esse universo que existe a universidade, porque ele já estava na universidade, eu ainda estava ali, né, tinha acabado de terminar o ensino médio, e aí ele me matriculou na universidade. Ele chegou aqui, ó, vou te dar de presente, e me matriculou na universidade, já pagou a primeira mensalidade, e falou, cara, você só tem que ir lá fazer o vestibular. Aí fiz o vestibular, passei, entrei numa universidade privada, né, porque ele conseguiu uma bolsa. E você fez o quê? Ele, letras espanhol. Eu falei, mas letras espanhol? Ele eu falei, poxa, queria inglês. Nem sabia inglês no espanhol. Eu falei, mas eu vou faz espanhol porque você não sabe inglês, então eu sinto que o pessoal tem muita dificuldade, que não sabe. Aí me matriculou em letras espanhol. Ainda que eu não quisesse. Aí nessa configuração já na universidade, eu já pensei, já quero fazer vestibular, então vou fazer comunicação social, que era o que eu queria fazer. E acabei me matriculando na letras de espanhol e aí comecei esse passo da universidade. Então, esse processo de ensino médio e universidade foi uma coisa que eu
tinha vontade de fazer faculdade, mas não sabia como fazer ainda. Eu me lembro que eu acabei já trabalhando muito cedo, então eu cheguei a trabalhar de pastelaria, pizzaria, tinha 14 anos já trabalhava. Mas então acabava meio que no ensino médio foi muito difícil assim, de articular a parte de trabalho e a parte da escola. Então eu cheguei a mudar de escola durante o ensino médio em três escolas diferentes. Até que no último ano eu acabei estudando à noite, porque eu precisei trabalhar durante o dia. Mas então essa questão da universidade, os professores não falavam também sobre essa questão, então não sei se é porque de ser de escola pública, então não havia muito esse incentivo, esse diálogo, talvez de acreditar que a gente vai conseguir, era CIEP, né? Então comecei me apaixonando pelo espanhol mesmo, vi que precisava estudar, então me envolvi muito com o espanhol, fiquei encantado na época da faculdade. Então isso me motivou também a estudar cada vez mais. Na época eu fiz um intercâmbio de espanhol, fui para o Chile, fiquei lá um mês. E aí pedi dinheiro para a família toda. Pedi dinheiro para o pai, para o tio, né, para o marido, para os irmãos. Todo mundo falou, gente, preciso me dar um dinheirinho, estou querendo estudar espanhol no Chile. E aí fiz uma vaquinha e fui para o Chile. Então imagina, só de sair do país ali na época da faculdade foi um sonho. Então sempre acabei me envolvendo muito com o espanhol. Né? Depois eu fui para aí já formado ali tava acho que para recém terminar a faculdade. Aí eu fui mais uma passo fazer um curso específico para professor de espanhol na Argentina. Então, congressos, seminários, tudo que tinha de espanhol, eventos, oficinas, eu estava ali no espanhol mesmo. Né? Então essa foi a primeira paixão da letras, foi o espanhol. E a parte de poesia também. Cheguei a participar de alguns concursos de poesia na faculdade, porque eu já escrevia poesia. No ensino médio, olha que interessante, nem me lembrava disso. E aí eu adorava escrever cartinha, né, pro meu companheiro, então mandava poesias, tinha muitas poesias, muitas cartinhas. Quando eu terminei a faculdade, eu já me envolvi com outras coisas, sabe? Então eu já fui fazer uma especialização, aí eu fiz a especialização em português na UERJ. E quando eu fiz essa especialização em português na UERJ, foi incrível passar, porque eu não me sentia apto a entrar numa universidade pública. Então, eu fiz esse processo e quando eu passei, nossa, fiquei muito feliz. Imagina, jamais imaginava estudar numa universidade pública, né? Porque vindo de escola pública a gente acha que não tem condições mesmo, né? Então, até, vamos dizer assim, há 5 anos, mesmo formado, dando aula, eu achava que eu sempre estava atrás de outros professores que tinham se formado em universidade pública. E aí eu fui vendo que a gente chora, né? Porque volta no passado. E aí essa parte acadêmica eu fui me envolvendo cada vez mais, porque eu queria ser o melhor da minha área, eu queria saber sempre. Então eu acho que esse lado meu geminiano, eu quero saber de tudo. Então eu fiz uma especialização em português lá na UERJ. Depois eu fiz uma especialização em espanhol também, uma outra universidade, já foi universidade particular mesmo, mas aí eu conheci uma pessoa incrível que me levou para uns caminhos assim do espanhol maravilhoso, que é a Ana Cristina, uma professora de espanhol minha, uma inspiração para minha vida. Porque ela era acadêmica, então a gente admirava muito os professores acadêmicos, sabe? Sempre tive essa admiração pela academia, de estudar, fazer mestrado, doutorado. Meu sonho é dar aula numa universidade pública, assim, de verdade para sempre. Eu cheguei a dar também. E aí isso foi um outro processo que me fez ver o quanto era diferenciado. Eu criei um currículo, né? Então, quando você está na universidade, não basta você realmente assistir a aula e acabou. Então, eu fui percebendo que não é a universidade que faz o aluno, é o aluno que faz a universidade. Então, mesmo a universidade particular, eu estava sempre em congresso, esses eventos me ajudaram muito. Então, fiz uma especialização em planejamento e gestão de educação à distância pela UF também. Aí, já nesse processo todo, eu falei, quero continuar estudando. Aí eu fiz um mestrado em Educação e Tecnologias pela Universidade de Lisboa. Então também foi um outro sonho, nossa, nunca imaginava, né, viajar para fora, e eu fui para Lisboa fazer a defesa do mestrado. E é uma coisa que eu sou apaixonado, né, tecnologias, línguas. Eu fui me envolvendo cada vez mais com esse processo de ensino mesmo. Então assim, hoje eu sou apaixonado por dar aula. Amo a escola básica, então por mais que eu esteja envolvido com esse processo de acadêmico muito grande, eu gosto da escola básica. Porque de alguma forma ali a gente eu tento fazer aquilo que meus professores em algum momento talvez não tenham feito.
de incentivar, se envolver com a questão emocional do aluno, de às vezes preocupar, pô, esse aluno tá assim por quê? Será que tem como a gente ajudar? Né? E minha paixão, a maior conquista agora foi ter passado pro doutorado, lá na FRJ, em espanhol, né, em letras neolatinas. E foi num momento, assim, você acaba tendo que fazer um projeto, um memorial, você tem que estudar para a prova. E eu perdi minha mãe recentemente nesse processo, sabe? Então, assim, eu tento levar para mim o que eu aprendi, eu acho, que é uma questão de fé, foco e persistência, sabe? Para você conseguir levar a vida e nunca se abater. Então, assim, nesse processo todo de luta, eu consegui ter força para fazer minha inscrição, com a ajuda do meu professor também, meu orientador, o Antônio. E ele foi uma pessoa que me ajudou muito nesse processo para falar, cara, se não der, você faz depois, mas eu tô aqui para te ajudar. Então, assim, os amigos também, cara, não desista. Os amigos me deram muita força também. E aí, medo que eu tinha da universidade pública, eu falei, cara, tô na FRJ, né, cara? Olha que incrível, uma das universidades mais belas aí do país. E aí ainda me lembrei agora da questão da faculdade, que eu tinha tanto medo da faculdade pública, e eu fui dar aula na UERJ. Teve um concurso para professor substituto, aí eu fiz o processo de inscrição meio que desacreditado, que me incentivou muito foi essa Ana Cristina. E ela me motivou a me inscrever, não, cara, você é capaz, você fez um currículo legal, ainda que você não tenha mestrado, doutorado, você vai conseguir. Então, meio desacreditado, eu falei, vou fazer então. E passei, então assim, tinha gente com doutorado, com mestrado, com especialização ainda, e eu acabei entrando, ultrapassando quem tinha doutorado. Porque é isso, não basta a gente fazer um curso, um mestrado, um doutorado, se você não estiver envolvido, não tiver produção. Então, eu sempre fui de publicar artigos e apresentar palestras, congressos. Eu gosto muito dessa área acadêmica, né? E então, assim, essa aprendizagem fui dar aula de literatura, olha que loucura. Eu nem era professor de literatura, mas a gente vai estudando, faz aquela mistura toda. Aí dei aula de literatura hispano-americana e de linguística na UERJ, né? Um dia, quem sabe, eu volto para dar aula efetiva, né? Temporária, substituto são 2 anos. E o magistério, realmente, eu fiquei envolvido pela paixão. Acabei me apaixonando por esse universo de ensinar, de ouvir. A gente acaba tendo também, sendo um professor menos duro. Em termos de você reconhecer a dificuldade do aluno, porque a gente trabalha muito com nota, né? A gente vem de um processo, eu na minha época do ensino médio, era muito disso. O cara tirava uma nota, ele era ruim, ele tirava uma nota alta, ele é ótimo. Então eu vi que a nota não necessariamente seja uma coisa que só a nota seja uma coisa que resolva quem é esse aluno. Então essa paixão pelo magistério e também de estudar muito me fez a entender que aluno eu quero ser e que aluno eu quero formar, sabe? Então, o magistério foi minha paixão, né? Desde na época da faculdade mesmo, eu já comecei a dar aula, já estava no último período eu já estava dando aula. Então eu trabalhava numa parte administrativa, né? Eu trabalhava numa empresa super segura, que justamente nesse período, quando eu me formei, ainda trabalhava ainda na Light. Então eu trabalhava na parte administrativa, eu tinha um salário bom e eu me lembro que eu tinha um ótimo salário e no último período eu já comecei a dar aula e eu falei, eu quase que segui realmente a parte administrativa, então eu também cheguei a crescer dentro da empresa de alguma forma, então isso me fez ficar muito tempo durante a faculdade. Quando eu terminei eu falei, cara, não vou ficar nessa parte administrativa agora formado, eu quero estudar aquilo que eu fiz, né? Então eu preciso ir para o magistério. Cara, minha mãe na época foi contra, meu companheiro foi contra, todo mundo foi contra a minha saída da empresa. Porque como é que você vai sair de um lugar bom para poder dar aula e ainda ganhar menos? Porque eu trabalhava em um lugar e a hora era baixíssima. E eu falei, mas eu preciso dar esse pé atrás. Então, às vezes a gente dá um pé atrás para lá na frente e dá outro maior, né? Então, eu desisti de um salário maravilhoso para receber pouco e entrar no magistério. E hoje, graças a Deus, tá tudo bem, consegui realmente criar, né, crescer muito, alcançar voos incríveis aí.
dinheiro não é tudo, né? A gente fica pensando às vezes, dinheiro, claro que paga suas contas, né? Porque também, senão a gente não adianta, mas eu sou completamente feliz pelo aquilo que eu faço. E eu acho que isso me faz ser diferente. Então, o que me faz ser diferente é você amar o que faz, porque quando você não ama o que você faz, você sempre vai fazer o básico, você vai fazer limitado. Então, hoje eu sinto que eu faço além daquilo que é combinado comigo. Então, você tem que entregar um material desse molde. E aí, você vai se limitar a entregar dessa maneira? Não, eu vou além. Eu vou me dedicar àquele projeto. Então, hoje, eu acredito que é isso. Quando você se diz feliz no que você faz, você não precisa nem derrubar ninguém. Sabe? Porque às vezes a gente fica pensando, vou fazer isso aqui, vou queimar fulano para você crescer. Às vezes tem isso, vou puxar o tapetinho de alguém aqui para poder me destacar. Então, assim, eu não preciso fazer nada que prejudique alguém para me destacar. Eu naturalmente me destaco no que eu faço porque eu amo o que eu faço e sou feliz. Então, quando a gente está feliz com o que a gente trabalha, eu acho que você nunca vai ficar uma pessoa limitada de entregar só aquilo que te pedem, né? Você acaba sendo muito proativo, não sei. Eu acho que uma dica é você seguir o coração. Seguir o coração na sua escolha. Porque durante essa escolha, muitas vezes, a gente fica pensando assim, vou escolher porque meu pai quer que eu seja médico. Vou escolher porque meu pai quer que eu seja administrador. Então, eu acho que você não precisa também escolher uma carreira única, mas pensar no vestibular em que carreiras te deixariam feliz, né? Que aí você tem uma possibilidade de escolher, caso você seja aprovado para alguma aí, qual que você vai escolher. Então, eu acho que é seguir aquilo que você tem vontade de seguir. E se por acaso você cursar um semestre e não der certo, vá lá e faz outra, né? Então, acho que hoje a gente tem uma possibilidade que é de adaptação e de mudança. Mas muitos pais, eu acho, antigamente a questão tradicional de escolher um lugar para ser, uma carreira e de seguir aquilo até o final e não sair da empresa nunca, né? Então, a gente passa tanto tempo no trabalho, então você fazer alguma coisa, imagina, passar 8 horas por dia, 10 horas, trabalhando, fazendo aquilo que você não tem vontade. Então isso pode levar à depressão, pode levar realmente a situações que você vai ter que cuidar, você vai ter que gastar com um psicólogo depois para poder se manter naquele trabalho. Tem gente que fala, meu sonho é fazer um concurso público e só para ter uma questão de estabilidade. Então muitas vezes a pessoa passa e depois não é feliz, por exemplo, no Tribunal de Justiça, né? Então, porque você está fazendo aquilo que você só por uma questão que envolve financeiro. Então acho que tem que ter um equilíbrio aí realmente entre o financeiro, porque a gente precisa, né? Mas também escolher aquilo que você tem vontade de fazer de fato.